Deus tem falado muito comigo sobre uma palavra, somente um toque. E recentemente a pastora disse para mim: pastor, vai conversar com um homem e tal, ele precisa da tua ajuda. E essa ajuda às vezes é um toque, às vezes é um abraço que a pessoa precisa naquela hora, que se não for você e for alguém errado, a pessoa que está quase morrendo morre. Não fisicamente, às vezes, mas morre espiritualmente e cai tantas coisas do lado. E eu fui, a pastora também fez isso, e dá certo sempre, está tudo uma benção. Somente um toque, somente um abraço. No vestiário, um toque motivador, eu até pus aqui, como eu joguei futebol muitos anos da minha vida, muitos campeonatos, às vezes a gente estava ali perdendo o jogo no intervalo, e vinha lá o treinador nosso, ou até o presidente do clube, dar aquele ânimo para nós: vamos lá, gurizada, vamos lá que dá. E às vezes a gente olhava do lado, tinha uns pés de rato aí que não ajudava muito, mas vamos embora. E 2, 3 bons lá que se motivava, nós pegava aquela palavra, aquele toque, e a gente ia e virava o jogo e vencia. Então às vezes é somente um toque, muda toda uma história. Na pandemia tiraram de nós essa alegria, né? Do toque, do abraço. Como foi ruim, né? Você não poder abraçar as pessoas que você amava, às vezes até nem da família. Todo mundo tinha medo de morrer, não abraçava nem pai nem mãe, para não matar o pai e a mãe, não matar os avós, e aquela coisa toda, nós estávamos vivendo uma noia, e a gente perdeu esse momento, né? Em Isaías há uma declaração de Deus: tocando eu, quem pode impedir? Isaías 43:13 fala isso, diz assim: desde toda a eternidade eu o sou, e não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus, em outras palavras, está dizendo: aonde eu tocar, quem vai impedir? A porta que eu abrir, quem que vai fechar? A porta que eu fechar, quem abre? Então é muito forte isso, agindo eu. Então somente um toque, às vezes muda toda a tua história. Às vezes Deus age, eu preciso falar isso para você, às vezes Deus age com juízo para castigar. Porque Deus é amor e Deus também é justiça. Em Hebreus 10:31 diz assim: assim terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É terrível cair nas mãos do Deus vivo, nas mãos de Deus. Tem muitas pessoas que caíram nas mãos de Deus para que a justiça de Deus fosse executada. Em Hebreus, o autor de Hebreus diz: é terrível isso. Em 1 Samuel 25:38 diz que Deus feriu um homem que não atendeu um pedido de Davi. Deus feriu ele. Olha o que diz, está aqui: 10 dias se passaram, então Iavé feriu a Nabal e ele morreu. Meu Deus, pastor, Deus mata? Sim, quem que vai julgar Deus? O STF? O Alexandre de Moraes? Essa turma que acha que são Deus sobre a terra? Não, ninguém julga Deus. Deus é Deus. Deus dá a vida, Deus tira a vida. Esse Nabal, ele não atendeu um pedido do rei Davi. Ele se posicionou contra o rei. Nabal só não atendeu um pedido de Davi. Pedido muito grande, com certeza. Deus feriu ele. Mas é para ter medo de Deus? Não. É para ter respeito, para ter temor, que Deus existe. Agora, Jesus tocou num leproso e ele ficou limpo. Sabe aquele leproso, na passagem bíblica, ele estava, a lepra, ele estava morrendo. Um toque de Jesus e ele foi limpo, totalmente limpo. A mulher que estava há 38 anos arcada, caminhando totalmente arcadinha assim, 38 anos sofrendo. Jesus tocou nela, foi num sábado. Inclusive os fariseus foram contra Jesus. Onde é que se viu trabalhar num sábado?
Aí Jesus fez o argumento dele e convenceu eles, a princípio, que ele não poderia deixar aquela mulher assim. E Jesus tocou, ela ficou curada. Então todo mundo quer o toque de Deus, e às vezes Deus não toca. Deus toca na minha família, Deus toca na minha empresa, Deus toca nas minhas finanças, Deus toca no meu casamento. E quando não acontece, a pessoa se revolta. Ah, Deus não existe. Deus não é bom, Deus é terrível. Mas acontece que Deus é Deus. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração. E às vezes a gente começa a clamar para Deus. Deus toca na minha empresa, é porque a empresa quebrou. Até que não estava quebrada, não precisava de Deus. Deus toca no meu coração, no meu casamento. Com certeza quando o casamento foi para as cucuia. Antes não tinha Deus. Mas não quer dizer que está errado daí. Só que às vezes Deus não vai tocar. Deus toca nas minhas finanças. De repente a pessoa está quebrada, lascada, como se diz. O nome negativado para tudo quanto é lado. Deus não toca. Mas você já vai entender o porquê. Que eu quero ensinar um segredo para vocês. O segredo não está em você querer que Deus toque em você. O segredo está em você querer tocar o coração de Deus. É diferente. Deus toca aqui, Deus toca ali, e toca no meu filho, e toca no meu carro, e toca na minha casa, no papagaio, e não sei aonde, não sei onde. Deus não toca. Deus não toca. Simples. Você vai brigar com Deus? Vai julgar Deus? Não. O segredo é você tocar no coração de Deus. Vai chegar um momento na vida de todas as pessoas que você vai ter, ainda ali ter o livre-arbítrio, de tocar no coração de Deus, ou dizer, não, para mim Deus não existe, e aí você vai popó com certeza, e de lá não sai mais. Então o segredo é somente um toque. E eu, em momentos bem difíceis da minha vida, eu busquei tocar o coração de Deus em oração. O meu pai judiava muito da minha mãe, porque ele não era aquele bêbado de rolar bêbado ali no chão, mas ele bebia quase todo dia. E fim de semana então, ele ia para o clube, baralho e bebida, e chegava em casa e a minha mãe sofria, chegava tarde, chegava, como diz no interior, com aquele asco de álcool na boca, né, que é terrível, e algumas vezes fumava. E eu fiquei 4, 5 anos falando para o meu pai mudar. Ele era só um religioso, né? E ser religioso não adianta nada. E ele pegou uma garrafa de cerveja, ergueu na minha frente e disse, meu filho, eu prefiro a morte do que soltar isso daqui. Eu disse, mas meu Deus, eu estou pedindo para Deus tocar no meu pai, toque, e nada acontecia. Aí sabe o que aconteceu? Eu resolvi tocar o coração de Deus. Fui na sala de oração, em Concórdia, e disse, Deus, o meu pai fez isso e isso. O Senhor sabe o quanto eu amo o meu pai, mas eu não quero ver o meu pai no inferno. Então, meu Deus, pegue, Senhor, permita que a pior doença que existe toca no meu pai. Leva ele para uma cama, aonde ali sim ele se entregue e diga, não vou mais beber, quero Deus na minha vida, e que ele aceite o Senhor como Salvador. Que eu prefiro o meu pai doente, mas entrando no céu, do que cheio de saúde entrando no inferno. Mas Deus, isso vai doer muito para mim, ver o meu papai doente numa cama. Se possível for que não seja assim, mas se necessário, então que seja. Meu pai, do nada, largou a bodega, largou o vício, hoje é um homem de Deus, é um pai, é um senhor humilde que você gostaria de ficar horas conversando com ele, agradável, vai fazer 80 anos, senão já estaria morto, mas acontece que a oração que eu fiz, tocou o coração de Deus. A pastora, quando estava pela segunda vez com câncer, como eu tinha judiado muito da pastora, tinha feito ela sofrer muito na vida, e ela estava com um câncer terminal, e eu fiz uma oração a Deus. Eu orei também, Senhor, toca, tira esse câncer, e toca, e nada.
Porque às vezes é aquilo que eu falei, você pede para Deus, Deus é só um toque, toca, se eu tocar está tudo certo. Deus não tocou. Eu resolvi tocar o coração de Deus. E presta atenção, que às vezes você vai ter que fazer isso um dia na vida. E eu cheguei e disse, Deus, a minha esposa, a tua serva, está morrendo com câncer maligno. E eu fiz ela sofrer muito por muitos anos, com traições e tudo mais, o Senhor sabe de tudo. Então, meu Deus, eu vou fazer uma proposta para o Senhor com todo o meu coração. Cure ela. E se tiver que levar um de nós dois, então, cure ela, leve eu. Leve eu. Para mim deu. Estou aqui, Pai. Pode me levar. Seja pelo câncer, seja agora, mas a minha esposa não merece morrer. Quem sofreu foi ela. E o bonito aqui, aprontando todas. Então acabou para mim, Pai. Se tem que ser essa oração, está feita. Pastora, está aqui, ó. Fez abertura. Não tem mais câncer não. Não fez nem rádio nem químio. Jesus curou ela na hora. E não me levou. Porque eu toquei o coração dele. Ele disse, filho, tu tocou meu coração. Aplaude a ele. Eu só disse, Senhor, eu quero que o Senhor cuide de mim. Cuide de mim. Os 10 leprosos. Vocês sabem que chegaram 10 leprosos até Jesus. E somente um voltou para tocar o coração de Deus. Os outros 9, quando os 10 chegaram perante Jesus para ser curado, Jesus disse, volte lá ao sacerdote, se apresente a ele. No caminho os 10 foram curados, mas não foram curados porque tocaram o coração de Jesus. Jesus viu uma fé neles ali e resolveu curar. Vieram até ele, Jesus curou, não negou. Porém, quando um voltou, Jesus disse, não eram 10, onde estão os outros 9? Pois é, não sei. Daí Jesus disse para esse, vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, curado ele já estava, não precisava dizer, vai, tu está curado. Não, já estava. Vai, a tua fé te salvou. Quando ele tocou o coração de Jesus, ele não alcançou só a cura, ele também foi salvo. Então é somente um toque, irmãos. Somente um toque. Aqui na igreja, por exemplo, muitas pessoas já passaram por aqui. Orei, Deus curou. Orei e a pessoa nunca mais apareceu. Oramos por casamentos, restauração de casamento, as pessoas nunca mais apareceram. Eu não sei como é que estão. Porque as pessoas, às vezes, tem pessoas que recebem um milagre, mas a vida não muda. Esses 10 leprosos, a única coisa que mudou é que eles não tinham mais lepra, mas eles voltaram para a velha vida. 9 voltou a fazer o que fazia antes. Mas um mudou de vida. Às vezes você quer que Deus te toque, mas a tua vida não muda. Tem pessoas que receberam milagres, mas muitos milagres, e não vão conhecer Deus. Vão para o inferno. Porque o milagre não mudou a vida da pessoa, mudou só a circunstância. O milagre tem que mudar a tua vida. Ah, pastor, eu quero ser rico. Eu quero trabalhar, Senhor, abre as portas, vou ser fiel a Deus, você dizimista, mas aquilo, tá, Deus entra com providência, cumpre com a sua palavra, a pessoa está bem, mas ela abandona tudo, porque ela só queria dinheiro. Então, Deus para ela, era só para mudar uma circunstância, mas não para mudar a vida. Para mim, Deus mudou as circunstâncias e a minha vida, por isso hoje eu sou o homem mais feliz do mundo. Por isso hoje eu sou o homem mais feliz do mundo. A sua vida só vai mudar quando você decidir tocar o coração de Deus. Se você está vindo na igreja só por milagre, amém, continue, que isso é para você não vir. Mas eu digo para você, venha pelos milagres para uma mudança de vida. Não venha só, Deus toca aqui, Deus toca ali, Deus toca lá. Você quer acelerar o processo? Então agora vai você tocar em Deus. Toque o coração de Deus. Olha o que eu tive que dizer para Deus em relação ao meu pai. Vocês acham que foi fácil? Para mim, eu tenho temor a Deus. Chegar para Deus e dizer, Senhor, deixa minha esposa e leve eu. Eu lembrei do meu filho, só tenho um filho. Lembrei de muita gente, foi duro para mim. Mas tocou o coração de Deus.
Vocês estão entendendo? Então aplaude a Jesus, Ele merece. Eu quero citar 2 momentos em que o coração de Deus foi tocado e Deus mudou de ideia. Primeiro, é alguém que salvou a sua cidade porque tocou o coração de Deus. Às vezes para salvar a tua família, tu tem que tocar o coração de Deus. Às vezes para salvar a tua empresa, salvar teu emprego, salvar teus filhos, você tem que tocar o coração de Deus. É somente um toque. Você quer mudar a sua história? Quem quer mudar a sua história? Da falência para a prosperidade? Puxa. Da doença para a saúde? Da tristeza para a alegria? Da derrota para a vitória? Da separação para a união? Então você precisa tocar o coração de Deus. Então mova-se para tocar o coração de Deus. Olha o que fala Jonas, do 3 ao 7 e depois ao 10. Vamos ler aqui com vocês. No livro de Jonas, o profeta Jonas. Então a palavra veio a Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela 2ª vez com esta orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Jonas sem demora obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos, aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. E então proclamou em Nínive: eis que por decreto do rei e de seus nobres, fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer nem beber nada. Ponto. Qual foi o resultado disso? Deus observou tudo quanto fizeram. Ei, Deus observa tudo o que você faz e eu faço. Aqui diz que Deus observou tudo o que eles fizeram. Como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência. Se quer uma mudança na tua vida, você precisa se converter. Quer dizer, converter é sair do mal e vir por bem, deixar de fazer o mal e fazer o bem, deixar alguns amigos e começar a fazer outros verdadeiros, e assim por diante. E atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Deus se arrependeu. Deus não cumpriu a sua ameaça, porque o povo tocou o coração de Deus. Fizeram algo que nunca haviam feito. Gente, nós como igreja, se nós queremos grandes conquistas, nós temos que fazer algo que nós nunca fizemos. Nós queremos o nosso terreno e nosso templo, e vamos ter. Ontem eu abracei o meu pastor e disse: pastor, a Bíblia diz que os filhos carregam a herança dos pais. E o Senhor é meu pai espiritual. O Senhor é o único pastor que eu tive na vida, não vou ter outro. O Senhor construiu igrejas, o Senhor comprou terreno, construiu igrejas e tudo mais. Eu vou fazer também. E ele me abraçou e disse: e assim será, meu filho. Assim será. Porque Deus pode. Mas nós precisamos tocar o coração de Deus. Num outro ponto, um rei tocou o coração de Deus com seus fortes argumentos, e Deus mudou o seu decreto. Tenha argumentos e jamais reclamações. Argumentos abrem as portas do céu. Reclamações abrem as portas do inferno. É nós que escolhemos. Vamos ver o que aconteceu com o rei Ezequias em Isaías 38, do 1 ao 5. Por aquele tempo Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. O
profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: assim diz Yahvé o Senhor, põe em ordem a tua casa, porquanto vais morrer, não te recuperarás desta doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou a Yahvé. Ele clamou, não reclamou. Recebeu um mandado de morte e clamou: ó Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença e de como tenho servido com fidelidade e integridade de coração e sincera devoção. E tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou com grande pesar. Contudo, depois desse clamor do rei, contudo, veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías: vai e comunica a Ezequias: eis a palavra de Yahvé, o Deus de teu antepassado Davi. Ouvi, pois, a tua oração e observei teu lamento e tuas lágrimas, acrescentarei 15 anos à tua vida. Olha que tremendo isso. Quando um homem recebe do profeta o aviso que é para ele arrumar tudo, que ele vai morrer. Mas ele tinha argumento para Deus. Lembra-te, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe tudo de você. Lembra-te, Senhor, que eu tenho andado na tua presença, eu tenho servido com fidelidade. Você precisa ser fiel a Deus. Integridade de coração, ser íntegro. E sincera devoção, quer dizer, sincero amor, buscar Deus em primeiro lugar. Tem muitas pessoas que saíram da igreja para uma cama de hospital. E da cama foram para o cemitério. Não voltaram mais para a igreja. Sabe por quê? Porque quando foram orar, Deus não lembrou de nada. Ezequias disse: lembra-te de como andei na tua presença, de como eu era fiel, de como eu era íntegro de coração, como era devoto ao Senhor, como eu amava o Senhor. E Deus disse: é verdade. Isaías, volta lá. Além dele não morrer, eu vou dar mais 15 anos para esse cidadão. Esse é Deus. Deus pode tudo. Agora, se você não tem argumento, você vai deixar para ficar mal. Daqui a pouco não há oração que vai resolver o teu problema, porque não há argumento ao teu favor. Não há argumento. Para muitos há acusações, inclusive. Brinca com Deus. Brinca com Deus para ver o que acontece. É um perigo danado. Porque se Deus não agir, quem poderá agir? E Deus disse no começo, a gente falou: agindo eu, quem impedirá? Muito forte isso, irmãos. Agora, por último, eu já vou concluir em seguida. Eu vou citar sobre uma mulher anônima na Bíblia, e muito doente, que ela decidiu tocar em Jesus. Ela já havia gastado tudo que ela tinha. Durante 12 anos ela sofreu uma hemorragia. E ela disse: eu vou ser curada, eu vou tocar em Jesus. Ela gastou tudo com os médicos. Quem sabe ela ouviu falar de Jesus e ela dizia: Jesus, toca em mim. Jesus, toca na minha doença para ela sair. Jesus isso, Jesus aquilo. E Jesus não tocou, Deus não tocou. Mas ela decidiu tocar no coração de Deus. Ela decidiu. Olha o que diz Marcos 5, do 25 ao 34. Olha a história dessa mulher. Estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Tocar em seu manto. Somente um toque. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo.
Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que tinha lhe sucedido, aproximou-se, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e estejas libertas do teu sofrimento. Quando você tocar no coração de Jesus, você vai ouvir isso dele: minha filha, meu filho, vai em paz, que a tua fé te salvou. Acabou o sofrimento na tua vida. Mas ela, que tinha sido uma mulher da sociedade, uma mulher muito rica, havia perdido tudo, ela disse: eu vou tocar em Jesus e eu vou ser curada. Ela não pensou assim: se Jesus tocar em mim e orar por mim. Não, ela pensou diferente: eu vou tocar nele e serei curada. Será que dessa noite em diante você vai começar a pensar assim? Eu vou tocar em Jesus, eu vou tocar o coração de Deus. Meus amigos, se você conseguir fazer isso, se você conseguir viver isso, você vai conhecer um Deus tão maravilhoso, que você talvez conhece de muito longe, mas se você tocar o coração dele, ele vai estar muito perto de você. E Deus perto da gente, não tem como falar em palavras o que se sucede. Aplauda o Senhor Jesus. Veja que essa mulher, ela não contou para ninguém seu plano. Que tem coisas e sonhos que às vezes nós não devemos contar para as pessoas, porque as pessoas vão te desanimar. Não é todas as pessoas que torcem por você, não é todas as pessoas que vão fazer algo para te ajudar. Muitas vezes é melhor você ficar calado. Quem sabe essa mulher, se ela fosse falar para as amigas, com certeza ela tinha amiga muito rica, porque ela era rica, ela demorou 12 anos para gastar a fortuna dela. Quem sabe iam dizer para ela assim: não, você é maluca, você já gastou, eu vou te emprestar. Quer dizer, daí ainda fazer ela esmola, né? E fazer ela mendiga, porque é a esmola que faz a pessoa mendigo, né? Aquilo que eu falei domingo. Sabe, dizer para ela: não, se Jesus não serve para nada, Deus não existe. O que teria acontecido com ela? Teria morrido daquela enfermidade. Mas ela pensou: não, eu vou sozinho, não vou falar para ninguém. Ela se determinou: eu vou tocar. Se eu falasse para alguém que ia orar assim para o meu pai, o que iam dizer que eu era? Para salvar meu pai, iam dizer o que para mim? Você é louco, não ore assim, é teu pai. Se eu fosse pedir conselho para meus amigos: olha, eu vou falar com Deus. E Deus é Deus, né? Eu vou dizer para Deus matar eu, e não matar minha esposa. Não faça isso. Se jogue no chão, role na poeira, vira cambota, vai, sai. Como é que era que dizia antigamente? Sapatinho de fogo e não sei o que, canela de fogo, que não adianta para nada. Vai orar, vai jejuar, tudo isso ajuda. Mas eu já tinha feito e não adiantou nada. Mais uma vez eu disse: não, chega, eu vou tocar o coração de Deus. Mas saiu do meu coração essa oração: Pai, deixa a minha esposa e leva eu. Eu estou feliz demais, estou preparado para ir com o Senhor. Mas, eu vou dizer o resto da minha oração. Mas se o Senhor tem propósito para a minha vida, e o Senhor tem propósito para a vida da minha esposa, e o Senhor tem propósito para que eu e ela andem junto, então deixa os dois vivinhos da Silva. A minha esposa foi curada. Isso é Deus. Isso é o poder de Deus. Que Deus não tem poder, Deus é o poder. Então quando você decide tocar em Jesus, a sua vida realmente muda. Não peça somente um milagre, mas diga: Senhor, que o maior milagre que acontece na minha vida seja a minha mudança. Porque quando você muda, tudo muda. Tudo muda. Agora vocês veem como as pessoas perdem tempo atrás de religião, de placa de igreja, essas coisas aí, não adianta. Tem que tocar o coração de Deus. Tem que estar reunido com um grupo de irmãos aqui que acreditam em Deus. E nós somos muitos. Daqui mais 3 ou 4 anos nós seremos mais do que 50% da população brasileira que segue a Jesus, que ama, que segue a Deus. E assim nós vamos crescendo sem limites. Não existe situação ou circunstância, por mais assustadora que seja,
que não mude quando você tocar em Jesus. Somente um toque. Somente um toque. Não queira fazer o teste de quebrar e começar. Deus toca na minha finança. Deus toca. Nunca foi fiel, nunca foi nada, nunca ajudou em nada. Deus toca. Não vai tocar. Daqui a pouco está doente, estirado numa cama do hospital. Tem que orar? Tem que orar. Mas pode ser que Deus não toque. Talvez lá você vai ter que fazer uma oração que vá tocar muito o coração de Deus. Porque as pessoas brincam com Deus. Ah, Deus é gaita e foguete, ó. E na hora certa eu me acerto com Deus. Está lascado. O povo está brincando muito com Deus. O povo está brincando demais. Porque Deus castiga, Deus julga, Deus é a justiça. Deus ia destruir Nínive. Será que o Rio Grande do Sul, Deus não avisou antes o que ia acontecer? Mas o povo continuou naquela coisa toda que falam que é lá no estado. O lugar mais difícil de se implantar o evangelho no Brasil é no Rio Grande do Sul. Foi varrido muitas cidades ali. Não sei, pode ser que foi o juízo de Deus. Todas as manhãs eu procuro tocar o coração de Deus. Orando, lendo a Bíblia, o meu manual, todas as manhãs. Porque quem que garante que a vida é longa? Às vezes as pessoas dizem, a vida é curta, a vida é longa. Ela não é curta e nem longa. Eu não sei. Eu vou dormir. Aonde que está escrito que eu tenho total certeza que eu acordo amanhã? Você tem? Não conheci ninguém hoje. Nem Einstein não declarou isso. Ninguém declara. Ah, mas eu tenho muito dinheiro, pastor, eu sou poderoso. Vai dormir para não acordar. A vida não é curta e nem longa. A vida é um mistério. A vida ela existe até que Deus quer. Até que você anda no propósito dele. Porque enquanto você está cumprindo o propósito de Deus, você não morre. Então descubra o teu propósito. As bênçãos vão te perseguir. Quando você tocar o coração de Deus, as bênçãos vão te perseguir. Como é que as bênçãos me perseguem, pastor? Olha, isso é tão bacana, isso é uma coisa tão maravilhosa. Que às vezes você pensa assim, pegou o celular, um exemplo. Meu celular é um iPhone 5, 6, não vem mais nem essa atualização. Ai, como eu queria ter o 15, o último. De repente, no outro dia, uma pessoa veio, você nunca viu nem nada. Olha, eu não sei, eu tenho que te dar um presente. Você pega um iPhone 15. Tem muitos testemunhos assim. Portas que você pensou que deveriam se abrir, daqui a pouco se abre. Como assim? É as bênçãos te arranhando as costas. Porque se você perseguir as bênçãos, tu nunca alcança. Nunca ninguém alcançou as bênçãos. Você tem que tocar o coração de Deus, somente um toque. Aí a bênção alcança você. E quando as bênçãos alcançar a tua vida, meu Deus, aí tu está feito. Essa mulher, para mim concluir, essa mulher com as mãos, ela tocou no manto de Jesus. E com sua fé, ela tocou no coração de Jesus. Aí que está. Qualquer um estava tocando em Jesus. As pessoas disseram, Jesus, mas tem um monte de gente que te comprime, que te empurra para lá e para cá. Como é que o senhor pode dizer, alguém te tocou? Certo? Eles falaram assim que os italianos me concordam. Alguém te tocou, né? Claro, ela tocou com as mãos. Ela tocou o manto. Mas a fé dela tocou o coração de Jesus. Aí é só Jesus que sentiu. Aí é só Jesus que viu. Então você, meu amigo, minha amiga, se não hoje, se não foi ontem, pode ser amanhã, você vai ter que tocar o coração de Deus. Não tem ser humano que não tenha que tocar o coração de Deus. E quando você toca o coração de Deus, Deus toca a tua vida. Aplauda o Senhor Jesus. Bem forte, bem bonito.